Apresentação, Carlos França. Olá, estamos de volta e agora vamos falar um pouquinho sobre uma coisa que é muito importante, gente, a sua saúde psíquica, que está ligada à sua saúde do corpo. Não tem gente. Mente sã, corpo são. Para tanto, a gente está recebendo o José Carlos Carturan. É isso, José Carlos? Isso Carturan. mesmo. Ele é consultor comportamental, ele é da Eleven e ele vem bater um papo com a gente, porque não tem jeito, gente. A gente fica falando aqui, às vezes, poxa, mente, corpo, tal, e parece que é uma coisa do outro mundo. Não é não, é muito presente, tem como cuidar, tem como prevenir e vai fazer uma diferença danada na tua vida, particularmente se a gente prevenir. E à medida da nossa conversa aqui, a gente vai bater um papo, tem perguntas também, espaço aberto para os ouvintes internautas. A gente vai poder decifrar certos mistérios e tratar com mais propriedade isso com quem entende do assunto. Zé Carlos, há quanto tempo nessa área vocês estão com a empresa mexendo com um comportamento psíquico geral, né? É isso mesmo, França. É um prazer estar aqui com você e com os ouvintes da Rádio Piratininga, falando um pouco sobre essa interação entre a mente e o corpo. Nós trabalhamos essencialmente com treinamentos, desenvolvimento dentro das empresas, treinamentos abertos, para as pessoas que querem realmente entender um pouco mais como elas funcionam internamente, como melhorar os seus comportamentos. E temos profissionais de diversas áreas, somos uma equipe multidisciplinar lá na Eleven, justamente para atender essa demanda cada vez mais frequente em relação à interação mente e corpo. E hoje é extremamente necessário, porque não necessariamente as pessoas associam, né? Ah, tá com um problema de saúde físico, pode ser uma úlcera, pode ser ler, pode ser um monte de coisas. E tá ligado à mente, né? Tá ligado ao estresse, a uma sobrecarga de trabalho, um comportamento não adequado diante dos problemas do dia a dia. Quer dizer, é importante que as empresas, mesmo a pessoa no dia a dia, tenha conhecimento disso, porque o que acontece? Começa a aparecer a doença, né? E aí vai cuidar do estômago, mas se não cuidar da cabeça, o problema vai continuar lá, né? Exatamente. Hoje há estudos que comprovam que mais de 70% das doenças graves que acometem o ser humano, elas têm origem realmente no comportamento. O que antigamente se chamava de doença psicossomática, hoje as linhas mais modernas de estudo chamam de transtornos somatoformes, que é exatamente isso que você mencionou, quando algo relacionado ao comportamento, a parte de padrão de pensamentos, a parte emocional interfere e repercute, ela acontece no corpo físico, por intermédio de uma dor, de uma úlcera, que foi o exemplo que você citou, uma gastrite. Isso é bastante comum. Quer dizer, a pessoa às vezes está com dor aqui, dor ali, não sabe de onde vem, e muitas vezes pode estar na mente, né? Uma boa parte das vezes a pessoa acaba tratando os sintomas, vai ao médico e deve ir mesmo ao médico para verificar o que está acontecendo e o que está gerando essa dor, mas não tem a noção, não tem o conhecimento que isso pode estar sendo gerado por uma série de fatores que não é exatamente e apenas a parte física, que muitas vezes existe um padrão de comportamentos que leva a pessoa a esse problema. Quer ver uma palavrinha que não tem jeito, não dá mais para ficar fora dela, é uma coisa que a gente não ouvia há anos atrás, mas hoje é muito comum. Estresse. Como é que você define estresse? Estresse é um problema da população moderna, é um mal moderno, não é? Estresse é quando Mas ele não teve, desculpa te interromper, mas ele já não teve sempre aí, José Carlos, e agora que a gente descobriu o estrago que faz... Ele esteve sempre aí, mas ele vem crescendo muito ultimamente devido a esse ritmo acelerado. Exatamente, acelerado que a gente vive, esse dinamismo exagerado, todas essas demandas que nós temos, a tentativa de conciliar as atividades profissionais com a família, com as expectativas pessoais. Isso é um dilema que o ser humano hoje vive e repercute nesse estresse que nada mais é do que uma reação um pouco exagerada a todos esses estímulos a que nós somos expostos. A mente e o corpo não estão ainda tão preparadas para lidar com essa rapidez que o mundo moderno nos impôs. É tão competitivo hoje que você vê crianças estressadas, né? Você vê assim que, às vezes, muitas atividades... Eu estive conversando com um profissional de outra área aqui, o José Fabiano Ferraz, ele é psicólogo e tal, e uma vez ele me explicou isso, ele falou, não é, que muitas vezes na família, o que acontece? O pai e a mãe colocam aquele monte de atividade para o filho, então ele sai da escola normal, ali vai para o inglês, depois já vai fazer uma atividade física e vai não sei o quê, chega no final do dia, a criança tá estressada.
Não tem como. Quer dizer, isso já começa lá atrás, já, o processo de vida mudou, né? Interessante você ter tocado nesse ponto, porque isso que você citou acaba fazendo com que hoje as crianças não sejam tão mais crianças. Sim. As crianças amadurecem muito rapidamente, a tecnologia favorece com que isso aconteça, e perceba, a tecnologia é sim um grande aliado da humanidade, mas ela também tem essa contrapartida que às vezes não é muito boa. Faz com que a criança não se desenvolva como deve, ela se desenvolva rápido demais, e isso causa uma sobrecarga, inclusive emocional, porque quando ela vai numa natação tem os amiguinhos ali, ela acaba competindo com os amiguinhos, ela precisa ser uma boa aluna, precisa ser um bom filho, são demandas que antigamente aconteciam mais na época da adolescência para a idade adulta. Hoje as crianças já são submetidas a esses pontos que acabam comprometendo e muito a saúde. Podemos até ver isso comprovado em o quanto a obesidade aumentou também nas crianças. É outra loucura, já é epidemia, né? Exatamente. Claro que tem toda a questão dos alimentos, mas também estudos, inclusive saíram reportagens nesses dias na TV em relação a isso, dizendo que uma das causas que as crianças se alimentam demasiadamente, além da alimentação inadequada, dos alimentos propriamente ditos, também tem essa questão emocional, essa ansiedade, esse estresse, essa carga exagerada, eles acabam, entre aspas, descontando na comida essa ansiedade. Não, e assim, né, uma série de fatores. A pessoa senta hoje, a criança, ou mesmo o adulto, na frente da televisão, né, e come, e vai descarregando ali. E cada vez mais as crianças hoje, antigamente, criança brincava mais, mas brincava na rua. Tá certo, o mundo já não está mais tão seguro, compreendo isso. Mas a criança se socializava mais. Hoje não, hoje muitas vezes tem aquele contato com outras crianças na escola, daí chega em casa, computador, televisão e dá-lhe guloseimas, né? E uma pressão natural, que é o que você está explicando, já acontece. Hoje tem crianças aí que sai do maternal, tal, quando vão para uma escola já tem que fazer um vestibulinho. Esses dias eu vi isso. Faz um vestibulinho para entrar na primeira série de determinadas escolas. Já é uma forma de exercer pressão, né? Sem dúvida, é uma forma de exercer pressão e paradoxalmente, os pais não estão tão perto. Essa carga exagerada de trabalho que nós somos submetidos faz com que os pais não estejam tão próximos. Então, às vezes o pai tem que trabalhar até tarde, ou a mãe tem que trabalhar até tarde, os dois trabalham, a criança fica um período na escola, um período com alguém que cuida, ou com um irmão mais velho, e isso faz também com que a criança não se sinta com esse suporte para enfrentar essas demandas que o dia a dia traz, como, por exemplo, um vestibulinho. Imagine uma criança de 6, 7 anos, que geralmente a idade que a criança entra na primeira série, já com essa pressão de ter que passar para estudar naquela determinada escola, porque os pais querem. Criança às vezes não conhece. Sim. Os pais querem pro bem da criança, claro, é pro bem da criança, mas os pais querem. Então, isso vai fazendo com que a criança se desenvolva desse jeito, o que nos traz de maneira bastante clara o resultado com jovens estressados e adultos, que diversas pessoas que nós conhecemos que acabam sendo vítimas, entre aspas, desse estresse, como outras demandas psicossomáticas ou somatoformes, como a depressão, transtornos de ansiedade. Nós não ouvíamos falar disso com muita facilidade antigamente. Hoje é muito comum pessoas terem um outro problema chamado síndrome do pânico. Sim. Isso tudo é muito mais comum do que deveria ser. Não, e o pior, né? Acontece cada vez mais, mas a desinformação ainda é grande. Então a pessoa começa a sentir os primeiros sintomas, ela muitas vezes entende que aquilo é um momento, porque está vivendo um momento de estresse, seja no trabalho, seja na vida familiar, e quando vai se dar conta, o processo já está lá embaixo, quer dizer, aí já tem que partir, né, psiquiátrico, tomar remédio, nada contra, tem mais é que se cuidar mesmo. Mas se conseguir detectar antes, né, esse tipo de problema, você não vai ter que passar por tudo isso, porque são processos longos de recuperação. Não tem pílula mágica, né? O pessoal até um tempo atrás falava, tal medicamento, não vou falar aqui por uma questão de ética, a pílula da alegria, né? Tal, mas não é bem assim, não. É um processo longo, pode ter recaída, na realidade tem que matar o problema na raiz, tem que verificar lá atrás o gerador disso, particularmente no mundo tão competitivo como o nosso. As empresas exigem muito, né? Você vê cada vez mais gente afastada aí das empresas por problemas psicossomáticos, né? É muita pressão por resultado,
né, o tempo todo, fora a pressão do mundo. Eu costumo dizer, olha gente, infelizmente o mundo não está ficando melhor. Né? E como é que faz isso? Bom, como é que faz? É simples. Procura um profissional, procura uma empresa, você empresário inclusive, cuide da mão de obra que você tem, do seu colaborador. Porque é uma coisa que a gente brinca muito aqui na rádio, mas é seríssimo. A máquina, o computador, ou seja lá o maquinário que você usa, isso o teu concorrente também compra. Agora a pecinha que aperta o botão, meu amigo, essa aí você tem que cuidar, que esse é o ser humano. Esse é um insumo que você não compra, você no máximo aluga. E na realidade a tua empresa não é feita de máquinas, é feita de pessoas. Se você não cuidar dessas pessoas de uma forma adequada, você vai ter problema sim. E aí você vai ter que contratar o José Carlos, entendeu? Como é que é para consertar tudo. Então já faz o seguinte, contrata para prevenir. A gente já tem perguntas de ouvintes internautas. Um deles é o Marco Antônio Fernandes, ele é do Bosque dos Eucaliptos aqui de São José dos Campos. E ele falou, vocês estão falando muito de dificuldade no trabalho, muita pressão. Estou com dificuldades de atenção no trabalho. Tenho uma vida muito agitada. Disseram que isso é distúrbio de atenção e que é por causa do estresse. Pode ser mesmo? Ele está com dificuldade de concentração lá no trabalho e disseram para ele que é distúrbio de atenção que é causado pelo estresse. É por aí? Pode ser também sim, França. A gente só precisa tomar cuidado e ser bastante cauteloso nesse sentido. Como essas síndromes todas, esses transtornos, o TDAH, que é esse mencionado pelo ouvinte, o TOC, isso hoje está um pouco mais evidente. Qualquer pessoa fala, isso que você está sentindo aí está com cara de ser isso, ser tal coisa, ser uma síndrome, ser um transtorno. O ideal é que ele realmente tenha a opinião, né, muito abalizada de um profissional Sim. da área para isso, mas hoje, uma das causas desse TDAH, que é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, é gerado pela correria do dia a dia, pelo estresse e principalmente pela imensidão de estímulos a que nós somos submetidos. O tempo todo, né? O tempo inteiro. São estímulos visuais, é internet, é televisão, é outdoor, rádio, TV. E isso é maravilhoso porque traz a informação para o ser humano. Mas o ser humano precisa de um pouquinho de pausa, justamente para que ele consiga processar todas essas informações. É a mesma coisa de um computador. O nosso cérebro ele tem um funcionamento muito semelhante a um computador. Desde que eu tenho que desfragmentar. Exatamente. Quando a gente começa a ter várias atividades, se nós abrimos várias janelinhas ali no computador e começamos a fazer várias coisas ao mesmo tempo, ou o computador dá uma travadinha, ou ele começa a operar de maneira mais lenta e acaba perdendo essa atenção naquilo que realmente deve ser feito, que é algo semelhante ao que o ouvinte comentou, o Marco Antônio comentou. Aliás, em situações dessas com o Marco Antônio, é muito comum nas empresas, às vezes o chefe vira e fala, não, fulano realmente ele está desgastado, está cansado, vou dar férias para ele. E eu costumo dizer o seguinte, não é a solução. Porque você dá uma pausa para ele, tudo bem, mas quando ele volta, se ele não mudar a maneira dele trabalhar ou a empresa começar a colocar a situação de uma forma diferente para ele, rapidinho ele vai começar a ter os mesmos sintomas, não é por aí? É por aí sim. Tem que avaliar a empresa também, não é só a pessoa. Tem que avaliar a empresa, os processos da empresa. A pessoa também tem que ter esse discernimento, esse bom senso de avaliar o ritmo do seu dia a dia, como está sendo. Se ele está tendo tempo suficiente para descanso, para família, para lazer, para praticar um esporte, uma atividade física. Nós falamos hobby que seja, né? Sim, um passeio, algum tipo de atividade, uma pintura, um trabalho voluntário que seja também. Que tira o foco do dia a dia, daquela efervescência do dia a dia. Nós começamos falando sobre essa interação mente e corpo. Nós devemos o tempo inteiro jogar nesses dois lados. Uma atividade física é um ótimo jeito de nós diminuirmos esse estresse, porque nós bioquimicamente acabamos equilibrando o organismo por meio de uma atividade física, por exemplo. Você vê que dentro das empresas japonesas, os orientais, é muito comum que se faça, inclusive, antes do começo do trabalho, e isso independente, a gente vê muito isso na TV, que centenas de pessoas fazendo, mas eles têm por hábito, inclusive em empresas pequenas, exercícios laborais, né? Sim. Já dá uma quebrada. É uma grande saída. E trabalha exatamente nesse ponto. Outra questão interessante, França, é que assim como outras áreas da saúde têm batido nessa tecla, neste caso do estresse, de todos os distúrbios comportamentais, a abordagem também deveria ser preventiva. Ou seja, como você mencionou há alguns momentos, não esperar a pessoa passar por alguma situação de estresse ou alguma situação de ansiedade, alguma coisa mais
crítica para aí sim tomar as providências. As empresas elas deveriam ter uma atenção maior a isso. E o ser humano, o colaborador, o funcionário, ele também deve ter essa liberdade, pelo menos de mencionar ao seu superior, ao seu gestor, essa complicação que ele está sentindo. Olha, estou muito sobrecarregado, eu preciso de uma pausazinha, e a gente precisa ver que as coisas funcionem melhor um pouquinho, porque senão eu não vou dar conta. Porque às vezes você tem uma bomba relógio em casa ou na sua empresa e não percebe. Aí a gente vê momentos de fúria, isso é muito comum. Daí aparece na televisão, sai no jornal, vira notícia no rádio, que fulano de tal teve uma crise nervosa e saiu quebrando tudo e coisa e tal, e agrediu e fez. E invariavelmente o comentário que vem depois é o seguinte: pessoas que conheciam, que tinham contato com essa pessoa, todo mundo falava, não, mas o fulano tão calmo, tão gente boa, eu não sei o que aconteceu. Isso pode ver, isso é muito comum, está no nosso cotidiano aí. Né? Mas não é, que a pessoa já vinha sofrendo daquilo há tanto tempo e não voltava para fora. Foi acumulando aquilo. Exatamente, um dia vira uma bomba. Vira uma bomba relógio mesmo. Um dado interessante que nós tivemos contato há pouco tempo aí, uma pesquisa da Organização Mundial de Saúde aponta, França, que hoje 67% da população mundial pode ser considerada clinicamente estressada. Olha, é muita gente. No Brasil, esse índice sobe para 72%, e no estado de São Paulo, que é o nosso caso aqui, esse índice sobe para 78%. Ou seja, 78% das pessoas, quase 8 entre 10 pessoas, elas podem ser clinicamente consideradas, por meio dos sintomas que elas apresentam, estressadas. Os sintomas podem ser insônia, mau rendimento no trabalho, falta de paciência com a família, desgaste emocional, instabilidade emocional, ora um otimismo exagerado, motivação, e ora uma desmotivação e uma falta de vontade absurda, uma gangorra muito grande. São todos sintomas desse estresse que acaba englobando diversas outras mazelas aí, probleminhas que acabam passando em branco na vida da pessoa que não está atenta e preocupada com isso. No ritmo que está o mundo hoje, eu não vejo como viver mais sem o estresse, né? Então entendo que temos que utilizá-lo de uma maneira positiva. Sem dúvida. Um especialista da área uma vez me chamou a atenção por uma coisa, e é verdade. Vamos pegar os atletas, por exemplo. Os maiores recordes são quebrados em momentos de grande estresse. É Olimpíada, não sei o quê. Quer dizer, o cara está lá no momento de tensão total. O problema é que ele canaliza aquilo de uma forma positiva. Então tem que ter isso. Sim. Entendo que quando você traz aqui para o mundo dos réis mortais, também se passa a mesma coisa. Já que não dá para... Porque, olha, essas publicações que tem por aí, livre-se do estresse, é bobagem, gente. Não dá. Não tem um mundo. Não é que você vai... A não ser que você vira um ermitão e vá lá para o meio do mato. Do contrário, no mundo que a gente vive hoje, não tem jeito. Você botou o pé na rua. Não tem como. Isso quando o estresse já não vem de casa. Quem que não tem um problema em casa? Sim. Isso é natural. Quer dizer, então é como é que você administra isso da melhor forma. Então, partindo dessa linha de raciocínio, entendo que na realidade as pessoas têm que se preparar. Isso passa pela tua casa, isso passa pela tua empresa e particularmente pelo teu líder, pelo teu chefe, pelo teu gestor, diretor, sei lá. Que é uma pessoa que tem que estar preparada para lidar com esse tipo de situação, perceber esse tipo de situação, para não chegar no limite. Porque se chegar no limite, você está comprometendo não só o rendimento da sua empresa, né, para ser bem mesquinho, você está comprometendo a saúde daquele teu colaborador. Sim. E aí fica mais caro. Muito mais caro. E menos inteligente. Porque o valor que é investido para recuperar um colaborador, num caso desse, é muito maior do que se fosse investido preventivamente, como a gente mencionou. E outra, hoje é importante que os líderes das empresas estejam focados em gente. É gente cuidando de gente. Porque o ser humano precisa hoje desse respaldo, desse apoio, para que ele consiga lidar melhor com todas essas situações. E um ponto que você também abordou, que eu concordo plenamente, é que, em suma, se nós formos pegar friamente, o estresse não é ruim. Não. O estresse, ele nos mantém atentos, ligados, focados naquilo que nós queremos fazer. Você foi muito feliz ao citar o caso dos atletas, que eles se mantêm naquele momento de estresse, mas isso é descarregado, literalmente, em uma prova, em uma competição. Depois, eles entram no momento de estabilidade. O que acontece conosco é que nós vivemos nessa
instabilidade constante e nós não temos onde canalizar, porque o trabalho ele não nos permite necessariamente canalizar isso. Nós vamos mais acumulando estresse e nos tornamos aquela bomba relógio que comentamos anteriormente. Não precisa muito. Você quer ver o que é muito comum? Empresas que lidam com comercialização. Você tem lá um departamento comercial e é meta, e é cobrança, é isso, é aquilo. Aí deixa aquele profissional, para usar um termo chulo, às vezes num bagaço psicológico. O cara tá acabado porque aquela pressão absurda. Né? Antigamente se tinha cultura, não, dispensa esse vendedor, bota outro, e era assim que funcionava. Primeiro que hoje não dá para fazer mais isso, né? Porque hoje o cara pede afastamento e fica lá 6 meses afastado se cuidando. Né? Não é bem por aí que a banda toca mais. E segundo, o rendimento da empresa cai, não dá mais para você ir trocando pessoas como se fossem peças. Não é assim, o comportamento ideal não é assim. Aliás, se você está numa empresa que age assim, conselho, muda de empresa. É bom ficar atento e hoje nós vemos uma realidade um pouco diferente. Há pouco tempo atrás, aí, a questão de 15, 20 anos, nós vivíamos num mercado de trabalho pouco aquecido, um mercado de trabalho deficitário. Hoje não, hoje o mercado de trabalho é aquecido. As relações empregatícias mudaram um pouco, o profissional hoje tem uma iniciativa de buscar oportunidades melhores e, felizmente, as empresas grandes, a maioria delas já percebeu isso e as menores começam a se dar conta que é a necessidade de gerar um ambiente propício para que o trabalhador consiga desenvolver suas funções. Tem uma outra pesquisa interessante que nós citamos, vira e mexe em treinamentos, que diz que o salário hoje é o terceiro fator de satisfação no trabalho. O terceiro, o que antigamente era o principal, hoje é o terceiro, sendo os dois primeiros. O ambiente de trabalho propício, um ambiente de trabalho adequado, saudável, o trabalhador deseja isso, e o segundo item é a possibilidade de oportunidades de crescimento dentro da empresa. Então, às vezes, a pessoa prefere ganhar um pouco menos, desde que ela trabalhe em um ambiente salutar, um ambiente saudável, e perceba ali o cuidado das pessoas que a lideram para que gerem a ela uma oportunidade futura de crescimento dentro da própria empresa. Porque todo mundo tem um projeto, né? Não adianta você olhar para frente, isso acontece muito. Você olha para frente na empresa que você está e você não vê nada. Né? O pessoal brinca, se põe uma luz lá, é um trem, cuidado. Acontece muito, isso é importante. Gente, a gente faz mais uma parada e já volta. Você está ouvindo Show da Manhã.